Você sabia que a seleção da Polônia tem uma das histórias mais ricas e surpreendentes do futebol europeu? Entre icônicas camisas, craques lendários e campanhas que marcaram gerações, existe um fio de tradição que liga o passado e presente. E hoje vamos mergulhar em uma temporada especial, aquela que preparou os poloneses para mais uma Copa do Mundo. Então fica comigo até o final, porque este é o vídeo completo sobre a Polônia na temporada 21-22, deste uniforme 1 e este uniforme vermelho, o segundo uniforme. Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Futebol Social Clube. Aqui a gente conta histórias do futebol de uma forma diferente. Não é sobre gols e títulos, é sobre memória, emoção e identidade. Eu sou o André Carvalho e te convido a mais uma das interessantes resenhas contadas a partir da minha coleção particular de camisas de times e de seleções. Então você também está escalado para o nosso time. E para mais partidas como esta, se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Combinado? A temporada 2021-22 trouxe dois uniformes muito simbólicos para a seleção polonesa e que foram assinados pela Nike, combinando tradição, modernidade e identidade nacional. A camisa 1 é essencialmente branca. A gola polo tem detalhes finos em vermelho que percorrem a borda. Essa gola confere elegância e identidade clássica à camisa. As mangas têm punhos vermelhos, criando contraste visual e reforçando as cores da bandeira nacional. Nas laterais há painéis finos em mesh, uma tela respirável, que não só ajudam na ventilação, mas também adicionam textura e dinâmica ao design. No peito, o escudo da Federação Polonesa com a águia branca é bordado com precisão e o logo da Nike aparece em vermelho, criando equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade. A camisa vermelha foi usada em partidas fora de casa ou contra adversários que também vestem branco e, da mesma forma, possui uma presença imponente. A gola é arredondada na cor branca, com uma faixa vermelha interna que passa quase despercebida, mas dá sofisticação ao design. As mangas seguem o padrão da gola, com detalhes brancos nos punhos. Nas laterais, painéis finos em mesh contrastante, dessa vez em tons mais escuros de vermelho, garantem ventilação e acrescentam profundidade visual à peça. O escudo polonês é novamente bordado, mas em branco para destacar-se sobre o fundo vermelho, enquanto o logo da Nike surge em branco, criando harmonia. Ambas camisas apresentam um design clean, mas com detalhes sutis que representam o orgulho nacional polonês. Cada gola, cada painel lateral e cada detalhe de cor foi pensado para transmitir identidade, força e história da seleção. A Polônia é uma seleção marcada por altos e baixos. Seus maiores momentos de destaque aconteceram nos anos de 1970 e 80. Em 1974, na Copa disputada na Alemanha, a Polônia surpreendeu o mundo derrotando gigantes e terminando em terceiro lugar. Aquele time encantou com velocidade e disciplina. Em 1982, repetiu o feito, ficando novamente com o terceiro lugar na Copa da Espanha. Fora das Copas, a Polônia também tem tradição em Jogos Olímpicos, conquistando a medalha de ouro em 1972 e a prata em 76 e 92. São décadas que ajudaram a consolidar a imagem de um futebol duro, competitivo e cheio de orgulho nacional. O futebol polonês é marcado pela força física, pela disciplina tática e por uma defesa sólida. Historicamente, a Polônia forma atacantes de grande qualidade e goleiros de nível internacional. Não é à toa que muitos clubes europeus sempre buscaram jogadores poloneses, porque eles unem raça, disciplina e qualidade técnica em posições-chave. Entre os nomes inesquecíveis da Polônia estão Dejna, maestro da seleção nos anos 70, Lato, artilheiro da Copa de 1974, Boniek, ídolo da Juventus e da Roma, e claro, na era moderna, Lewandowski, que pode até ser considerado o maior jogador polonês de todos os tempos, multicampeão pelo Bayern de Munique e Barcelona. Já tivemos um brasileiro defendendo as cores da Polônia, Roger Guerreiro. O lateral meia, revelado no Corinthians, se naturalizou polonês e chegou a disputar a Eurocopa de 2008. Ele marcou inclusive o primeiro gol da história da Polônia em uma Euro. A temporada 2021-22 foi especial. A Polônia usou esses dois mantos que eu estou usando nesse vídeo durante as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar em 22. O time disputou o grupo I, ao lado de Inglaterra, Hungria, Albânia, Andorra e San Marino. Com Lewandowski liderando o ataque, a Polônia mostrou força, mas também algumas limitações.
terminou em segundo lugar no grupo atrás da Inglaterra, o que levou a seleção para a repescagem. E foi na repescagem que a Polônia garantiu sua vaga, vencendo a Suécia por 2-0 em um jogo muito disputado. Aquele triunfo com gols de Lewandowski e Zielinski foi simbólico. A Polônia mostrava que, com raça e camisa, sabia chegar onde precisava. Na Copa do Catar, em 2022, já vestindo uma nova versão do uniforme, a Polônia caiu no grupo C, ao lado de Argentina, México e Arábia Saudita. Com uma campanha dura, empatando com o México, vencendo a Arábia Saudita e perdendo para a Argentina, os poloneses se classificaram às oitavas de final. Foi a primeira vez desde 1986 que a Polônia avançou de fase em uma Copa. Nas oitavas, enfrentaram a poderosa França e acabaram eliminados. Uma derrota por 3-1, gols de Giroud, Mbappé, com Lewandowski marcando o único gol da equipe. Mesmo com este placar, os poloneses saíram de cabeça erguida, mostrando evolução e competitividade. Mas se você quiser saber como foi essa história da França na Copa de 2022, sugiro que veja este outro vídeo aqui do canal, clicando no link acima. A temporada 2021-22 da seleção da Polônia foi muito mais do que apenas uma preparação para a Copa. Foi um reencontro com a própria história, um resgate da garra que sempre caracterizou esse futebol. Entre camisas icônicas, craques lendários e batalhas em campo, a Polônia reafirmou o seu lugar no cenário internacional. E aqui no Futebol Social Clube a gente segue mostrando que o futebol não é só resultado. É cultura, é identidade, é paixão. Porque no final das contas aqui a gente acredita em uma máxima. Futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. Te espero para uma próxima resenha como esta. Então se inscreve aqui no canal e dê o seu necessário like. Um abraço e até mais.